aí, Ari. Vamos lá. Você que é um diplomata, olha aí. Relações diplomáticas no século XXI. Biden diz que Putin é um filho da Putin maluco. Não. E é chamado de cowboy tosco de Hollywood. Pois não, Socorro. Amadeu, houve um tempo que a diplomacia era do entendimento, do apaziguamento, né? Mas olha o que aconteceu ontem, Amadeu, isso aconteceu ontem. Em São Francisco, na Califórnia, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, participava de um evento para arrecadar fundos para a reeleição dele. E aí, discussando, Biden se empolgou e disse exatamente isso. Disse que o Putin é um filho da P e que, por causa dele, os Estados Unidos são forçados. Eles estão sempre preocupados com um conflito nuclear por causa desse filho da P, que é o Vladimir Putin. O Biden diz que os Estados Unidos estão preocupados com esse conflito nuclear por causa do Putin, enquanto, na verdade, segundo Biden, a grande ameaça para a humanidade é o clima. Bem, não é a primeira vez que o presidente Biden chama alguém de F, filho da P. Ele já chamou em 2022 um jornalista da Fox News, fez umas perguntas para ele durante uma coletiva da Casa Branca. O microfone do Biden vazou e a gente pegou lá ele também chamando isso. A conta já sobre os ataques ao presidente russo, na semana passada, o Joe Biden disse que o Putin e os capangas do Putin, usou a palavra capanga, seria a tradução em português, são os responsáveis pela morte do opositor Alexei Navalny. Agora, a resposta do Kremlin. O porta-voz do Kremlin, o Peskov, disse que os comentários não atingem Vladimir Putin, mas que rebaixam quem faz esses comentários. O porta-voz do Kremlin diz que é uma vergonha o presidente de uma nação falar isso e que é uma tentativa de Joe Biden de parecer um cowboy de Hollywood. Embora, segundo o porta-voz do Kremlin, isso seja impossível. Então, para ele, é impossível aí o Biden parecer esse cowboy de Hollywood. Ele disse ainda que o Putin nunca usou palavras assim. Biden também já chamou o Putin de açougueiro, já chamou o Putin de criminoso de guerra, e aí a internet, você imagina, já enlouqueceu. Produção separou aí umas imagens de como seria o Biden de cowboy de Hollywood, esse cowboy americano. Aí fica aí por conta dos jogadores darem a opinião sobre esse xingamento em público. Olha só, Apoliana, será que não é porque o Putin está duelando com o Trump e ele quer dizer que ele é mais casca grossa do que o Trump, não é isso não? Com certeza, ele quer quer ganhar, né, com essa disputa com o Putin, já que Donald Trump está atropelando, né, ele. Ele quer dizer que ele é o bichão. É isso aí, É por aí. O que é isso? O que é isso, Ari? Você viu que a Apoliana acabou de dizer? O bichão, o que é isso? Olha, primeiro que cowboy tosco de Hollywood, todos sabem quem é o Ronald Reagan. Né? Já teve um. Que era efetivamente ator de Hollywood e interpretava cowboys. Segundo, maus tratos contra animais. Por que pintaram essa vaca de vermelho, gente? Porque não existe vaca dessa cor. Agora, que nível, né? Que nível. A fala do Joe Biden até faz sentido, né? Mas eu não concordo com o Putin, não. Que ele Você concorda com a fala? Não, eu disse que faz sentido. Da Kátia. Faz algum sentido. Kátia. Na parte do maluco, na parte do maluco. Pois não, Kátia. Na parte do maluco. Você vê, né, como até o presidente dos Estados Unidos escorrega aí. Escorrega mesmo. Literalmente também, né? Esse programa. Mas, enfim, depois da história do pônei, né? Gravado. Não interessa se é uma livraria pequena, se é um grande discurso. Hoje a gente tem os smartphones aí, tem tudo. Você viu que causou um discurso de improviso do presidente Lula, né? A gente estava falando sobre isso no tópico anterior. E é óbvio que aí foi assim, ele estava muito à vontade e não imaginou que
Isso poderia gerar e virar Você acha que ele não noticiário. teve a intenção? Foi descuido? Não, eu acho Escapou. que por ser presidente dos Estados Unidos e assim, e o mundo, a gente está vivendo esses conflitos todos, essa questão da política de relacionamento internacional. Ok, que é Estados Unidos e Rússia, a gente não tem muito de coisa boa para falar desse relacionamento, mas eu acho um deslize. Mas eu não sei, eu tendo a me associar à tese apoliana. A tese apoliana, os assessores disseram, rapaz, tu também tem que ser o bichão. Fala aí. Amadeu, eu também concordo, porque ele busca essa imagem de um líder político com muito poder, né? Em véspera de eleição presidencial, onde a população dos Estados Unidos tem essa tradição de apoiar nomes que passem essa segurança para a população, passem essa segurança para o país como um todo. E essa relação, como a Kátia disse, já não é boa há muito tempo, né? De Estados Unidos e Rússia. Então ele parte aí para cima em um discurso realmente que teve um certo deslize, passou um pouco do ponto na minha avaliação, mas é para demonstrar essa força que, vez ou outra, Amadeu, é colocada em questionamento, né? Principalmente por conta da idade do presidente. Então, ele, com essa declaração, ele mostra uma tentativa, né, de parecer para a população dos Estados Unidos que ele continua com esse poder, que os Estados Unidos ainda têm essa autoridade para, inclusive, questionar um país de tamanho envergadura como é a Rússia também. Ari Farol, a Poliex Flagrante mandou aqui para mim o seguinte, o termo correto é o Biden quis ser o bichãozão. Vai, bichãozão. O que é o bichãozão? Biden quer ser um leão. Um leão. Só falta ele imitar também. É o leão ou linhão? Biden quer ser um linhão. Pois não. Meu Deus, a piada interna. Socorro. O presidente Putin falou recentemente que perguntaram quando foi a última vez que ele falou com Biden. Isso foi há mais de 2 anos. Foi antes da invasão da Ucrânia, que está completando 2 anos. Agora, rapidinho, antes da gente ir para o próximo tópico, ainda sobre a Rússia, a mãe do opositor Alexei Navalny, que morreu na última sexta-feira, pelo menos a morte dele foi anunciada oficialmente na última sexta-feira, ela disse hoje que finalmente viu o corpo do filho, conseguiu ver o corpo do filho e que, segundo a mãe do Alexei Navalny, as autoridades russas tentam convencê-la para que ele entregue o corpo para as autoridades e que ele seja enterrado em um local secreto. Essa foi a informação de agora há pouco sobre a mãe do Alexei Navalny, que finalmente teve acesso ao corpo do filho, Amadeu. Vamos lá, a Daniel Alves teve o desfecho mesmo. A Socorro disse ontem que podia acontecer e aconteceu, Ari. A juíza realmente antecipou a sentença. Olha aí, Ari. Daniel Alves é condenado a 4 anos e meio de prisão por estupro. Pai de Neymar ajudou a reduzir pena. Vamos lá, Socorro. Pois é, Amadeu, a acusação queria que o Daniel Alves fosse condenado a 12 anos de prisão, mas hoje a Justiça anunciou a sentença, Daniel condenado a 4 anos e 6 meses de prisão, né? A questão da embriaguez, que poderia ser uma atenuante, como a defesa do Daniel queria, não foi considerada, mas o que foi atenuante, o que ajudou a reduzir a pena do Daniel foi justamente essa quantia, essa indenização que ele vai pagar à vítima, a moça de 23 anos, estuprada, nenhuma boate no final de 2022. Então, além dos 4 anos e 6 meses de prisão, ele foi condenado a pagar 150 mil euros para a moça, uma espécie de reparação, né, essa indenização. 150 mil euros, Amadeu, que equivale aí mais ou menos a 800 mil reais. E foi exatamente esse valor, foi a quantia que o pai do Neymar deu para o Daniel. Ele disse que a família do Daniel entrou em contato, o Daniel com problemas financeiros, pediu esse dinheiro, o pai do Neymar confirmou, disse que não ia negar uma ajuda a um amigo e disse, inclusive, aqui tem a declaração do pai do Neymar, preferir ter o peso de acreditar em um amigo do que virar as costas para alguém. Esse empréstimo, essa doação foi aí antes do julgamento e para o pai do Neymar, qualquer pessoa inocente, até que seja provado o contrário.
Bem, a defesa do Daniel já avisou que vai recorrer da sentença. A advogada Inês Guardiola acredita que o jogador é inocente, não concorda com essa prisão de 4 anos e 6 meses por estupro e que vai recorrer. Perguntaram para ela como o Daniel recebeu a notícia, como ele recebeu a sentença. Ela não respondeu. Já o advogado da vítima disse que vai ainda decidir se vai apelar para que o Daniel tenha aí uma pena maior, tenha mais anos na prisão, mas a princípio o advogado dela diz que está satisfeito com a pena. Agora, essa questão de ter uma indenização, de pagar essa compensação e reduzir a pena, está aí dividindo muitos juristas na Espanha. Eu li vários jornais espanhóis e alguns juristas dizem que isso não é justo, porque então é como se o estuprador rico, ele paga essa indenização e a pena reduzida, enquanto quem vai ficar na cadeia é o estuprador pobre. Também alguns advogados elogiaram a decisão da justiça, porque isso prova que os poderosos, os ricos, os famosos também podem ser condenados, também podem ir para a cadeia, principalmente por estupro. Bem, para a justiça, o Daniel estuprou a vítima, ela foi estuprada, não houve consentimento, e aí no texto diz que para ter a existência de agressão sexual, não é necessário que ocorram lesões físicas, não houve provas de consentimento, e a justiça reforçou que o sim tem que ser sim durante todo o ato, antes e durante, que a qualquer momento a mulher pode mudar de opinião, pode dizer não. O depoimento da vítima foi muito importante, foi fundamental. A vítima teve essa narrativa sempre coerente, ela nunca mudou o discurso, ela nunca houve contradições, ao contrário do Daniel, que mudou a versão 5 vezes. Então, depois que ele cumprir essa pena, ele ainda vai ter que ficar 5 anos cumprindo liberdade condicional, mas como, Amadeu, o Daniel já está preso há mais de 1 ano, há 13 meses, e pela justiça espanhola, como ele foi condenado a menos de 5 anos, quando ele cumpre a metade da pena, ele já pode aí pedir um regime semiaberto. Então, é provável que o Daniel já tenha direito aí já em abril de 2026. Inclusive, muitos advogados da Espanha acreditam até que ele vai sair até antes disso. Dizem que rapidamente o Daniel vai voltar às ruas da Espanha ou do Brasil. Amadeu. O rapaz de camisa amarela que apareceu aí, camisa amarela, porque não pode dizer que isso aí está usando seleção brasileira, não dá, né? Esse rapaz, eu estou procurando um adjetivo, eu quero que você me ajude, viu, Ari? Sim. Por quê? Que ele dissesse que não ia deixar o amigo, que está precisando de dinheiro, e tudo bem. Você até podia querer entender e tal. Agora, dizer que o cara é inocente. Não, e ele disse, até que se prove em contrário. Qual é a outra prova que ele quer? Mas foi provado, tanto é que ele foi condenado. Ari, a minha pergunta para você, esse rapaz aí, o Neymar pai, ele é um pífio, ele é um patético, ele é um parlapatão, ele é um pústula ou ele é um pérfido? Ele é um tosco cowboy tupiniquim. Agora eu vou ouvir aqui Kátia D'Angelis. Tá difícil, mas eu concordo com a Ari. Tosco, cowboy, tupiniquim. Muito mais tosco do que as outras duas coisas. Apoliana. Amadeu, o pai do Neymar, né? Neymar, né? Enfim. E agora, se duvidar o Daniel tem um ponto, Alves, né? Assim, eu não esperava assim, a condenação. como está acontecendo. Eu queria coisa Você maior. achou que a condenação ia ser mais grave? Não, foi caldo de peteca, amiga. Caldo de peteca, e se duvidar, daqui um dia ele tá jogando no futebol brasileiro. Né? É um exemplo péssimo. Se faz isso e tem uma condenação pífia dessa, né? E aí é um motivo por que essas coisas continuam acontecendo não só no Brasil, no mundo todo. Nunca tem uma punição que seja exemplar. É sempre palhaçada que com a cara da mulher, assim, né? Não, eu sequer vou pensar nisso, porque fulano passou por isso, ciclano passou por isso. Não, se você for começar
Ah, não, vale a pena. Fora essa política besta da Europa, né, Socorro, sobre a questão do atenuante do uso do álcool, que facilita a vida dessas pessoas que cometem esse tipo de crime. Então, realmente, repito, palhaçada com a cara da mulher, com a cara da vítima, que realmente não se vê vingada pela justiça dos homens, né? Pois não, Alessio? Amadeu, para usar uma das palavras que você citou aí, eu chamo ele de patético, né? Até porque ele dá uma declaração dessa no momento em que, na minha avaliação, a justiça da Espanha ameniza bastante a pena de Daniel Alves. Inclusive, a Socorro citou que alguns advogados elogiaram, parabenizaram a condenação, mas eu não vejo dessa forma. Até porque, por ele ser um ator famoso, por ele ser, dentro do esporte, uma grande personalidade, até hoje carrega, principalmente na Espanha, por ter atuado em clubes espanhóis, essa imagem ainda de uma grande personalidade, ele deveria sim dar o exemplo, contratos né? melhores agora. Ainda tem mais essa. Além de não serem condenados como se deve, depois são premiados pela sociedade, né? São rapidamente inseridos, recontratados, aplaudidos. Então não tem como dessa forma. Estão ensinando o quê? Aí a mãe tem que educar, né? A mãe está educando, mas o filho está vendo isso aí nas mídias digitais, os ídolos, né? Do esporte, não sei o quê. O que é que eles fazem? Como é que eles agem? Complemento, Socorro. Adeus, só para deixar bem claro aí, a embriaguez que o Daniel alegou não serviu como atenuante, muito pelo contrário. O que ajudou a reduzir a pena foi a indenização que ele pagou. E é isso que muita gente questiona na Espanha. Se você tem dinheiro, você paga uma indenização à vítima, você vai ficar menos tempo na prisão. Já o pobre, já o que não tem dinheiro, o estuprador pobre, esse sim fica na prisão. E isso é justo? Eu acho isso um absurdo. Absurdo ao quadrado. Obrigado, Socorro. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Restaurante Sítio Mirante do Lago é um lugar para você aproveitar, para você